Olá, jovens! Bom, voltamos para mais uma aula, onde hoje, de fato, finalmente, vamos aí entrar em alguma coisa mais prática. A prática aí, nossa, de I/O, de entradas, inputs e outputs digitais. Bom, vocês vão perceber que eu vou tentar colocar uma dinâmica aqui da prática voltada a apresentar aqueles nossos dispositivos eletrônicos e depois, então, a gente finaliza com a programação. E aí eu sugiro para vocês repliquem esse código, analisem ele, estudem e também, na medida do possível, criem outras possibilidades, criem outros códigos relacionando aí entradas e saídas digitais, porque é assim que vocês vão de fato aprender, que vocês vão conseguir desenvolver o conhecimento de vocês em Arduino. Bom, então vamos entrar a ideia de eletrônica. Vamos começar aqui com a parte da eletrônica desse nosso dispositivo do Arduino. Então, olha, na prática de hoje, vamos basicamente utilizar o nosso Arduino Uno, que é disponibilizado aí pelo Tinkercad, um LED, um único LED, que vai ser colocado ele aqui, um resistor de 220, que vou utilizar aqui nessa posição aqui para ligar o LED, um botão, o botãozinho que está aqui sendo representado, esse botão, lembrando que ele é um push button, tá? E também um resistor aqui, um resistor na prática qualquer, desde que ele tenha um valor relativamente elevado, porque neste caso nós não vamos utilizar o resistor de pull-up interno do Arduino. Basicamente, eu vou colocar aqui um resistor do lado externo, um resistor de pull-down neste caso, que é representado aqui. Então, para vocês entenderem, principalmente com relação aos valores, busquem aí calcular essas resistências, calcular esses equipamentos também, que pode ser algo interessante para vocês. No caso, esse resistor aqui de 220 eu já até havia mostrado o cálculo. Esse daqui, ele é um conhecimento mais prático. Simplesmente fala, olha, coloca um resistor relativamente grande, um valor muito elevado, para que não exista, ou coloque aí uma resistência para que faça com que a corrente que vai passar aqui seja extremamente pequena ou não consiga passar a resistência aqui nesse caso e assim por diante. Ou seja, essa resistência aqui, essa segunda resistência, ela é um conhecimento um pouco mais prático para vocês entenderem. Mas nada tão complicado até então. Vamos então entrar no nossa entrada e saída digital. Olha só, qual que é o resultado, qual que é a proposta desse nosso circuito? O circuito vai basicamente fazer uma sincronia, ou seja, o botão ele sendo pressionado, o LED vai acender ao mesmo tempo. Caso o botão for solto, e aí então o LED também vai apagar. Então o LED vai ser a representação exata de como que o botão está funcionando. Lembrando então que o botão é um push button, ou seja, se eu aperto e seguro, ele vai manter o LED aceso. Se por um acaso eu solto esse botão, então o LED vai se apagar. Esse circuito ele é relativamente simples, muito fácil de desenvolver, e eu sugiro que vocês repliquem esse código ou também desenvolvam eles de alguma outra forma, porque aí existem diversas possibilidades de conseguir desenvolver esse circuito, funcionar ele dessa forma aqui. Então, vou mostrar para vocês como que foi a forma como eu encontrei ser mais fácil de desenvolver essa lógica. Então, olha só, o que a gente precisa configurar nesse caso. A gente viu que o nosso Arduino estava conectado com um botão no pino 2, que está aqui sendo representado. E aí eu já utilizei o comando, olha, pinmode, o pino 2 ele será no formato de input. Lembrando que eu não precisava fazer este comando específico, porque todas as portas do Arduino são, por natureza, entradas. Já no caso do pino 13, é onde a gente coloca o nosso LED. Esse LED vai ser aí no formato
output, ou seja, vai ser alguma coisa que eu vou ter que emitir um sinal, vou jogar para fora esse sinal, e aí esse sinal vai conseguir fazer o nosso LED acender. E também aqui eu coloco por fim o nosso void loop. O void loop, que é aquela programação que vai rodar eternamente, constantemente, fazendo com que o nosso LED funcione aí baseado no nosso botão. Então, temos aqui a ideia de, olha, void setup, configuração, pino 2 não precisa ser configurado porque ele é uma entrada, o pino 3 obrigatoriamente precisa ser configurado. E também a ideia de, olha, se eu estou fazendo com que um botão seja pressionado e que um LED seja ligado, então eu estou trabalhando nas duas possibilidades com entradas e saídas digitais. Agora, um pouco mais específico na void loop, talvez esse código seja um pouquinho mais complexo, porque olha só o que eu faço. Eu simplesmente gero a saída direto, ou seja, eu pego e falo o seguinte, olha, aquele nosso pino 13 que está ligado no LED, o estado dele vai ser direto a partir da leitura, ou seja, o meu Arduino ele vai fazer a leitura e depois que ele faz essa leitura do pino 2, ele direto já vai enviar esse sinal para a nossa saída. Então aqui nesse caso eu não estou trabalhando com nenhuma variável, eu não estou armazenando a informação dessa minha entrada, nem nada, eu simplesmente jogo a entrada direto para a saída, ou seja, criei aqui uma programação relativamente rápida, relativamente simples para esse meu Arduino conseguir desenvolver. E aí temos então um exemplo bem fácil, bem rápido de como programar, de como utilizar entradas digitais. Temos aqui a nossa entrada digital, digital read e a nossa digital write, saída digital. Beleza, gente? Então esse código foi relativamente simples, mas espero vocês nas próximas aulas para a gente aprender aí coisas bem mais elaboradas. Valeu, gente. Até mais.